Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube Caixa de Perséfone. Essa vai ser uma leitura para todo mundo que tem Sol, Lua e Ascendente no signo de Peixes sobre o que a primavera pode trazer para vocês. Então vai ser também uma previsão de 3 meses. Deixa eu ver aqui. A primeira carta que caiu foi 10 de paus, que representa Saturno em Sagitário. Os signos que aparecerem nas cartas podem fazer para vocês uma indicação de pessoas da vida de vocês, tá bom? Essa carta aqui é o Cavaleiro de Paus. Depois caiu 2 de copas, que é Vênus no signo de Câncer. Se não representar pessoas, também piscianes, pode ser também locais significativos do mapa astral de vocês. Essa carta aqui, 9 de copas, é Júpiter em Peixes. E essa carta aqui é Mercúrio em Câncer. Então, acho que talvez seja importante para vocês saberem onde fica o signo de Câncer no mapa de vocês, pois aparece 2 vezes, né? Pode ser um prenúncio também do próximo período, né? Tipo, essa previsão é uma previsão para a primavera, porém, no verão, no final de 2021 agora, em dezembro, Júpiter vai entrar no signo de Peixes. Isso pode ser então daí a primavera pode ser uma preparação para esse novo momento de expansão, que aí Júpiter ou vai estar passando no ascendente de vocês, ou vai estar passando no sol de vocês, ou na lua de vocês. Vai ser um momento de expansão, de renovação, de crescimento, tá? Júpiter realmente, ele geralmente representa isso, né? Ele representa ou crescimento ou exagero de alguma coisa, então é sempre bom ficar ligado. Mas também o signo de Sagitário, né, que é o outro regente. Júpiter rege tanto Peixes quanto Sagitário na astrologia tradicional, então, e aqui também tem Sagitário. É bom também saber onde é que está o signo de Sagitário no mapa de vocês, tá bom? A primeira coisa, assim, que me chama atenção para a primavera de vocês é que Saturno em Sagitário é um pouco complicado. Nessa carta, ela representa, tem a palavra aqui escrito opressão. Saturno em Sagitário, ele exige algum tipo de estrutura daí na forma como vocês lidam com o conhecimento, que é um pouco mais sério ou estruturado, né? E aí é mais no sentido assim, o que vocês fazem com todo o conhecimento que vocês têm? O que vocês fazem não só com conhecimento em termos assim daquilo que vocês estudam, daquilo que vocês adquirem, mas também o que vocês fazem com o conhecimento espiritual de vocês, né? Tem um pouco das duas partes. E aí também tem que ter um pouco de cuidado, porque pode ser a necessidade de encontrar uma estrutura para essas áreas, né? Seja na área do conhecimento mais formal, daí no sentido assim, de como vocês estudam, se vocês conseguem aplicar esses estudos de alguma forma, né? E aí também Sagitário está um pouco ligado com o ensino superior, né? Se isso de fato acarretou para vocês numa profissão efetiva e tudo mais, né? O que vocês fazem com esse tipo de estrutura, mas também pode ser estrutura religiosa, né? E aí também pode ser os dois lados, a necessidade de construir essa estrutura, tanto em termos educacionais quanto em termos religiosos, mas também daí ter cuidado para não ter um pouco aquela situação de meio que viseira de cavalo, no sentido de você só consegue olhar para uma coisa, você só consegue acreditar em uma coisa, sabe? Porque daí pelo Cavaleiro de Paus tem uma situação um pouco desafiadora, né?
Tem alguma energia externa que está desafiando aquilo que vocês conhecem, aquilo que vocês acreditam. E aí seja também pelos dois lados, desafiando vocês no sentido de mostrar para vocês a necessidade de que vocês precisam de uma certa estrutura, seja em termos de conhecimento, seja em termos de espiritualidade ou religião, mas também pode ser que tenha alguém desafiando vocês de fora no sentido de vocês serem cegos demais nessas áreas, no sentido de que aquilo que vocês acreditam não pode ser questionado. Isso é um perigo, sabe? Especialmente para pessoas com, eu não diria ascendente em peixes, mas um sol em peixes. É bom ter cuidado, né, com coisas, com crenças, especialmente daí crenças mais religiosas que sejam cegantes, né, ou até, por exemplo, se vocês não acabam lidando com o conhecimento que vocês adquirem. E aí pode até ser a ciência, né? Porque a ciência também pode chegar no patamar de ser mais ou menos um Deus na nossa vida, né? No sentido de que, por exemplo, a ciência é uma coisa que não pode ser questionada de forma alguma. E aí eu não estou aqui fazendo um questionamento da validade da ciência, não é absolutamente nada a ver com isso. Mas aí é muito mais na ideia de que existe uma força externa, especialmente pelo Cavaleiro de Paus, que está mostrando para vocês de fora que tem uma parte nesse conjunto de crenças de vocês que não tá legal, sabe? Que não é lá muito justa, inclusive. Por isso que essa carta aqui, Saturno em Sagitário, ela tá ligada à ideia de opressão. E aí pode ser também a opressão de vocês, é a opressão dos dois lados, né? A opressão de vocês e também a opressão dos outros. Então é uma coisa meio fechada, assim, sabe? Vocês acreditam demais em alguma coisa e aí algumas críticas que são válidas sobre essa crença ou sobre essa ciência acabam sendo, eu não diria nem escamoteadas, sabe? Mas acabam sendo perseguidas para não serem expressadas, justamente para não colocar nenhum tipo de mancha, né, nesse Deus, seja ele qual for, tá? Fora isso, porque, tipo, esse é o único problema, assim, entre aspas, que eu vejo no jogo de vocês, sabe? Porque daí o 2 de copas, 9 de copas, 3 de copas, pode ser muito difícil questionar as crenças de vocês, porque vocês, em termos emocionais, são momentos bons, são momentos muito bons, não só para vocês em termos individuais, mas também para as pessoas que vocês amam. E também daí, tipo, o 9 de copas, ele tem um pouco assim, daí, desse problema no sentido de que esse 9 de copas, ele confirma que as crenças de vocês estão corretas. Então, esse questionamento um pouco dessa estrutura, dessas próprias crenças que eu estou falando, pode ser muito complicado de fazer, porque vocês já conseguiram retirar coisas muito positivas disso. Então, realmente, essa questão da cegueira, né, com relação a algum tipo de crítica construtiva que pode vir de fora, ela pode estar muito forte para vocês na primavera. Muito, muito forte. E aí, daí também tem que ter um pouco de cuidado, Piscianes, porque daí, se vocês se fecham completamente para qualquer tipo de crítica e reflexão, daí essa expansão, inclusive do signo de Peixes, vai acabar levando vocês para um lugar meio ruim e estranho. No sentido de que vocês podem se colocar naturalmente à mercê meio que da vida, né? Porque assim, Júpiter em Peixes, ele tem um pouco de uma tendência a ter uma crença tão cega e tão inabalável que é uma energia que acaba se colocando em perigo físico e real de maneira desnecessária. Esse é o grande perigo de Júpiter em Peixes, sabe? Ele tem essa coisa assim de que a expansão, porque é uma energia positiva, porque é uma expansão positiva, legal, que não, na realidade não prejudica ninguém e tudo mais, por a pessoa ter essa crença de que é 100% legal e positiva, ela não se coloca freios nenhum, né? Inclusive, para daí o trânsito astrológico de Júpiter em Peixes, que vai daí acontecer durante todo o ano de 2022,
esse vai ser o grande problema coletivo, né, que a gente vai enfrentar. Porque Júpiter em Peixes, ele naturalmente traz para todas as pessoas daí, né, independente de você ter ascendente em Peixes, independente de você ter Sol, Lua em Peixes, ele traz esperança. E aí ele traz também uma necessidade de comunhão com os outros, né, ele traz a expansão um pouco nesse sentido, a expansão um pouco até do humanitarismo, sabe, mas do humanitarismo não no sentido aquariano de mudança efetiva da sociedade, talvez, para que todos, né, para que todo mundo viva melhor, pelo menos, né. Mas é mais humanitária no sentido de mais espiritual, né, de nós estamos todos conectados, estamos todos juntos, e aí também, e aí eu tô falando também muito pensando no contexto atual, né, que a gente ainda tá vivendo uma questão pandêmica, ainda tem Covid-19 por aí. Por mais que a gente esteja passando pelo processo de vacinação, a coisa ainda não está muito lá segura. Então, uma vibração de Júpiter em Peixes tem um pouco dessa ideia também de tipo, agora que a gente vacinou, tá todo mundo bem, sabe? Tá tudo bem, a Covid passou, acabou a pandemia, sabe? Acabou todos os problemas, vamos comungar todos, vamos ser felizes, vamos fazer festa e tal. E aí, nessa ação, tu meio que coloca todo mundo em risco, inclusive você mesmo, de uma maneira que você não pensou realmente sobre as consequências disso, né? Porque também o grande problema de Saturno em Sagitário, e da ideia dessa carta, é que Saturno em Sagitário tem a tendência a ser uma energia repressora e opressora das outras pessoas, mas sem perceber, porque Saturno em Sagitário acredita que seus ideais são bons, positivos e justos. Por isso que é fechado para qualquer tipo de crítica externa. E por isso também é uma situação complicada de lidar para vocês nesse meio tempo, tá? Tudo vai parecer muito, muito certo. Muito, muito concreto, correto para vocês, sabe? Inclusive de vocês estarem vivendo momentos bons com os amigos de vocês e com pessoas amadas em termos de relacionamentos íntimos, sabe? Mas aí tem um pouco também de uma situação de pensar melhor naquilo que vocês estão fazendo. Aqui, ó. A energia de Sagitário também vai acabar sendo muito importante para vocês nesse momento, tá? Porque aqui é Mercúrio em Sagitário. E essa carta aqui é a Imperatriz. O planeta Vênus daí, nesse tarô. E aqui, Príncipe de Copas, que é, na realidade, Pajem de Copas. O Pajem de Copas mostra um pouco de uma certa necessidade de autocuidado. Mas aí esse autocuidado também é uma questão muito mais em termos assim emocionais, não tanto autocuidado do corpo, de vocês estarem se colocando em risco daí de uma forma mais, né? É muito mais pensando daí também no autocuidado da sua saúde mental. Especialmente também Mercúrio e Sagitário também alerta um pouco para isso, sabe? Daí das vezes as coisas irem rápido demais, sabe, de não pensar muito bem naquilo que tá fazendo. E aí a carta da Imperatriz, ela pede um certo tipo de aterramento, né? Ela pede um certo tipo de pé no chão. É uma estrutura diferente daí. Também aqui a carta do Imperador atrás do baralho. Gente, assim, ó, pela combinação das cartas vai ser muito difícil vocês conseguirem se segurar nessa primavera. Vocês vão fazer muita coisa. A carta da Imperatriz, o aterramento que ela pede, que é bem diferente da estrutura dessa carta aqui, ou da estrutura de Saturno, é tipo, é no cotidiano perceber através dos pequenos trabalhos como isso pode dar um certo tipo de segurança na vida de vocês, né? No sentido daí de medir as coisas, né? E aí ver também que as coisas têm um princípio, um meio e um fim, sabe?
Porque eu acho que, assim, tipo, em termos gerais do jogo de vocês, tem sim muita certeza emocional de estar fazendo também a coisa correta. Tem muita certeza do coração vindo de vocês que tá tudo bem, sabe? Ao mesmo tempo que daí o jogo começa com esse questionamento vindo de fora. E eu acho que esse questionamento vindo de fora, justamente por ele ter aparecido, ele deve ter algum sentido, sabe? Que eu acho que talvez durante a primavera vocês não vejam sentido nesse questionamento vindo de fora. E aí vocês só vão viver as coisas positivas daquilo que está acontecendo. O relacionamento íntimo provavelmente vai estar ótimo, sabe? A vida familiar também vai estar ótima. 9 de copas também pode estar falando um pouco da vida familiar. 3 de copas também tá falando daí do relacionamento com os amigos mais íntimos, sabe? Eu acho que durante a primavera vai ser o momento de vocês também de viver essa parte mais legal, de estar tudo bem, um certo tipo de alívio também, sabe? Mas ao mesmo tempo que vai vir mais ou menos um questionamento de fora no sentido de talvez você esteja exagerando, talvez você esteja muito crente, muito centrado nessa ideia de que tá tudo bem, de que o pior já passou, sabe? Ao mesmo tempo daí que a Imperatriz e o Pajem de Copas, a Imperatriz ela pede um pouco de trabalho, ela pede seriedade. E ela, na realidade, também nos mostra um trabalho que nos ocupa muito tempo, muita energia, muito espaço, né? Então é uma coisa, na realidade, para vocês pensarem bem, assim, mas eu acho que, assim, em termos práticos, eu não vejo nenhuma consequência ruim de qualquer tipo de atitude que vocês tomem na primavera. Também acho que tem um pouco nesse sentido de proteção. Geralmente as pessoas, o signo de peixes, especialmente o signo de Sagitário daí, são pessoas que geralmente são muito protegidas pelo acaso, sabe? Então tem um pouco dessa proteção espiritual em volta de vocês. Mas aí fica um pouco da dica também de vocês não exagerarem, né? Porque daí, né, também, dependendo do que a gente faz, nem toda a proteção do mundo pode segurar, sabe? Acho que daí tem um pouco dessa ideia também. Tá bom, pessoal? Bom, Piscianes, era essa a leitura de vocês para os próximos 3 meses. Sempre para uma leitura mais completa, só ver Sol, Lua e Ascendente que vocês têm também. Era isso, eu espero que tenha feito sentido. Acho que foi uma leitura específica demais também, mas espero que tenha ressoado pelo menos alguma coisa para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.